Está começando De Boa com a Diferença, um podcast que acredita que incluir é de boa e excluir é que não dá mais. Eu sou a Carla, sou doutora em educação, acredito que a inclusão é na escola, mas é na sociedade, e acho que o início pela primeira infância é o caminho mais assertivo. Eu sou Maria Ângela Pós, sou pós-doutora em educação e estamos aqui nesse momento tão precioso para falar sobre alguns pontos fundamentais na nossa educação, como a infância. Estamos com esse podcast através do patrocínio da Verbo Educacional, uma parceira que está sempre junto com os professores e com a educação. Estamos com o podcast para falar sobre a educação infantil e os processos inclusivos com a nossa querida, né, Carla? Maravilhosa. Amiga, é dos nossos afetos, a gente gosta de colocar esse ponto, né? A Natália. Tudo bom, Natália? Está feliz de estar aqui conosco? Tudo bom, gurias? Muito obrigada pelo convite. Muito feliz de estar aqui, muito honrada de estar aqui, conversando e trocando com vocês, que é sempre muito rico para mim. A honra é nossa, Nath. E quando a gente pensou nos nossos convidados, como é que a gente ia estruturar, né? O De Boa, o teu nome estava lá, né? Entre os primeiros, porque eu acho que tu faz um trabalho lindo, assim, né, na tua escola, né? Eu já estive lá. Vejo o quanto é potente, assim, a tua caminhada, né? A Nath é mestra em educação, é doutoranda agora, né? Fez um trabalho de mestrado lindo também. Depois a gente põe lá um link para as dicas, né? Mas vamos lá, vamos começar com o nosso bate-papo, então. A nossa convidada, ela atua na coordenação, né, Nath? Na coordenação pedagógica da educação infantil. Ela traz toda uma bagagem importante com esse olhar dos processos inclusivos voltados para a primeira infância, para os detalhamentos e para a parceria com os professores, que eu acho que é bem importante. A Carla trouxe que foi lá visitar a tua escola. Eu não conheço pessoalmente, mas sei da tua batalha também para estar incluindo tudo que é necessário nesse processo. Então, quando a Carla disse assim, nós pensamos em ti nesse nome para vir aqui. Gente, a gente faz uma tabela gigante e vai colocando os nomes, esse não pode faltar. Então é isso, é a beleza desse podcast, é que nós estamos aqui contigo para trocar uma ideia muito descontraída, falando da tua vivência sobre a área educacional. Certo? Obrigada por ter vindo. Para começarmos, conta um pouco da tua trajetória, da tua história, da tua vivência sobre a área da educação, se já, desde pequenininha, decidiu estar dentro dessa área ou não, veio de surpresa, assim. Quem é Natália? Bom, gurias, eu tô na área da educação há 20 anos, né? E foi algo que foi desde sempre, sim, assim, né? A gente cada um tem a sua história e a gente vai descobrindo algumas coisas no caminho, algumas me surpreenderam, mas a questão da educação, assim, foi algo que desde sempre me interessou. Então, eu tenho a formação em pedagogia, né, a graduação em pedagogia, logo foi uma escolha, o magistério, depois a pedagogia, fui professora há alguns anos, e o que me pegou na caminhada, assim, de surpresa foi a gestão, né, que não foi algo, assim, planejado. Então, desses 20 anos, nos últimos 13, eu tenho me dedicado à gestão da escola, né, e sempre a educação infantil, sempre a primeira infância, que também é um chão, assim, de pesquisa, né, que muito me interessa. Então, foi algo desde sempre, mas inicialmente pelo viés da docência, né? E uma vez professora, sempre professora, né? Sempre, não tem como. Então, me considero uma educadora, embora esteja hoje numa outra função, mas com muito orgulho, assim, dessa caminhada, né? E dessa trajetória nesse espaço que é a primeira infância, que é um espaço que tem os seus desafios, né? Mas que tem as suas belezas. Maravilha, maravilha. Essa construção desse outro espaço que tu habita é um espaço também que vem o educacional, que vem de ser professor. Você não tem olhar, né, de professora ali atuando, tu não consegue fazer uma gestão competente, né? Então isso é uma coisa importante. Essa tessitura, né, do teu papel de professor e aí como é que tu olha para a gestão, né? Porque acho que tem que ter isso, né? Não dá para ser um gestor. Eu acredito nisso, né? Acho que esse é o grande problema da educação. Muitos gestores não têm nenhuma noção da educação. Acho que perde o chão, né, Nath?
E a gente consegue se colocar no lugar do professor, né? Então é aquilo assim, embora, por exemplo, às vezes eu fico pensando, né? Já são 13 anos, também já tem um afastamento dessa sala de aula, né? Então, às vezes eu tento também entender os desafios dos professores do momento, que são diferentes dos desafios de quando eu estava na sala de aula, né? Mas eu acredito que a gente consegue ter mais empatia, assim, de entender que algumas coisas são possíveis, outras são mais desafiadoras, né? Exige flexibilidade. Então, acho que o papel da gestão, ele é bem complexo, né? E foi também pauta da minha pesquisa de mestrado, né? Onde eu pude, assim, buscar, né? Entender esse papel que tem as suas nuances aí, mas acredito que é isso, assim, é o acolhimento desse educador, na primeira instância, assim, né, que está acolhendo essa criança, das famílias e de todo um organismo que é a escola, né, então é um papel bastante desafiador, mas que na trajetória de quem já viveu a sala de aula do ponto de vista do estagiário, do educador assistente, do professor, que foi a minha caminhada, eu acredito que traz mais empatia, assim, para enxergar esse profissional. Eu acho perfeito isso, acho que é isso mesmo, assim, para mim, esse coordenador precisaria ter esse olhar de sala de aula primeiro, para a gente entender o que eu estou pedindo para ele, o que é possível para ele fazer, né? Quando é que a inclusão chega para ti, Nath? Quando é que ela bate na tua porta ou, tipo, sempre esteve lá? Pois então, a inclusão acho que sempre esteve lá, né, Carla? Porque a educação infantil é um lugar, que eu costumo dizer, privilegiado e, ao mesmo tempo, marginalizado, na minha opinião, sabe? Privilegiado porque é um lugar onde as singularidades, elas são recebidas, né? Porque cada um é de um jeito e o processo é celebrado e não o resultado final, porque nada está finalizado, né? Então, quando a gente fala de primeira infância, tudo é um processo. E a aprendizagem nessa idade acontece por conta do cotidiano, de uma forma muito fluida, né? É por meio do brincar, é de uma forma muito diferenciada do ensino formal, do ensino fundamental e né, do restante da educação básica. Então, eu acho que é um lugar privilegiado nesse sentido. Então, a diferença, ela é o nosso cotidiano. A diferença está ali, né? Mas, ao mesmo tempo, eu penso que é um lugar marginalizado porque é um nível de escolaridade que não é visto com a mesma importância e relevância. Então, culturalmente falando, né? A gente percebe, assim, que quando a gente tem, enfim, alguma necessidade que a gente percebe, né? De alguma criança que precisa de um atendimento especial, muitas vezes não é visto com a devida relevância quando a gente faz algum encaminhamento, por exemplo. Porque só tem 3 anos. Porque ainda não está na escola de verdade, sabe? Então, a gente, nessa caminhada, eu vejo assim, que a gente vai sendo, em alguns momentos, menosprezado, assim, em algumas situações. Mas, por outro lado, essa diferença também está diluída, né? Nesse aprender que acontece de uma forma muito fluida. Então, eu acho que tem esses 2 pontos, sabe, gurias? Então, a diferença sempre esteve ali, ela está ali, ela faz parte, né? Mas quando a gente fala, por exemplo, de parâmetros de desenvolvimento, onde tem os marcadores ali que nos sinalizam algumas questões e que a gente pode, né, interferir, pode auxiliar a criança, eu percebo que existem resistências. Por exemplo, assim, muito comum acontecer, esse exemplo que eu vou dar é muito comum, de a gente, por exemplo, chamar uma família e trazer assim, a gente percebe tal necessidade, quem sabe a gente avalia, quem sabe a gente busca um profissional específico. Eu vou falar com o pediatra. E aí busca uma opinião do pediatra, e aí o pediatra é o divisor de águas ali, se eu vou buscar um encaminhamento ou não. E eu não falo só do ponto de vista da coordenação pedagógica, sabe? Na escola que eu trabalho, a gente tem o setor de psicologia, tem os educadores. Eu falo, assim, do ponto de vista da educação como um todo, que atende a primeira infância, sabe? É como se a gente não... É um sentimento, assim, é como se a gente não tivesse esse lugar de fala potente como os demais níveis têm. Então, eu percebo isso, sabe? Fragilidades e potencialidades nesse lugar onde a diferença habita, né? Tu tá falando de um espaço que fica inviabilizado e que parece não científico. Exato. Né? Eu acho que Bom, até pouco tempo atrás, a educação infantil lá era de 5 a 6 anos, só obrigatória, né?
Hoje, que pouco tempo atrás, ela passa a ser a partir dos 4 anos, né? E à medida que tu vai tornando isso lei, obrigando a estar na escola, talvez a gente vai fazendo esse processo de tessitura, de mostrar, olha, esse espaço aqui é um espaço de construção de saber. Não é o letramento, não é o numeramento, não é o conteúdo, mas é uma construção de saber, esse saber de quem eu sou, né? De que espaço eu ocupo no mundo. Né? Eu acho que tu fala um pouco disso, né? Talvez seja essa tua percepção, né, da não cientificidade que é dada para a educação infantil, né? Como um espaço de construção de educação. Né? E essa visão, assim, ainda, né? A gente já cresceu muito, eu acredito, historicamente, mas ainda uma visão culturalmente, assim, vista como assistencialista, sabe? Do cuidado só. Então, assim, será que eu preciso, né? Olhar para isso, ele é tão pequeno. Deixa, depois lá na escola a gente vê, né? Como se essa escola não fosse escola, né? Isso é muito importante, quando tu traz essa questão do olhar do pediatra, e nós como conversávamos com a Fábio, que é neurologista, ela veio aqui, e a gente pontuou esses termos que tu falou agora, né? Da importância também dos pais, a partir do momento que colocam na escola infantil, eles têm que entender e têm que ter a confiança que aquele profissional, ele vai dar as diretrizes importantes para quem encaminhar. E é uma coisa importante, Nath, tu foi para o pediatra, mas olha para o pedagogo que está falando aquilo. Tu é uma pessoa estudada, tu sabe o que está dizendo dentro do marco do desenvolvimento. Não é uma padronização, mas é uma diretriz. Assim, a gente consegue olhar para tudo isso para apontar a saúde da criança também, né? No caminhar, na área psicomotora, na fala, porque são pontos que mais tarde, se tu não fizer agora como coordenadora, vai ser culpada, né? Eu não gosto de trabalhar com essa culpa, assim, mas se tu omitir, isso é um prejuízo. Exato. Nossa, como é que a escola da educação infantil não percebeu? E muitas vezes fica uma dica para as escolas que são maiores, as escolas grandes, que nem os pequenininhos falam, né? A escola grande, de dizer assim, como é que a educação infantil não viu? Então, assim, é a parceria da área educacional. Todas as escolas têm que ser parceiras e não uma contra a outra, né, Nath? Exatamente. E eu queria que tu falasse um pouquinho desse olhar, eu acho que eu já trouxe as pinceladas sobre a questão do teu olhar como coordenadora pedagógica, que a gente valoriza muito essa gestão, essa equipe, porque está aí a sensibilidade. Como tu nota essas práticas docentes e essas práticas dentro da escola, da educação infantil, inclusivas? Tá? Com os teus professores, com a tua equipe. Como tu vê tudo isso? Eu acho que é uma caminhada, sabe, Maria? A Carla teve lá e a gente discutiu muito sobre isso, né? Mas é um processo que a gente vem construindo conforme a gente vai, né? Ajudando essa equipe, né, e caminhando com essa equipe. Hoje eu vejo assim que de um lado a gente tem educadores muito ansiosos, né, com essa questão de a janela de desenvolvimento, eu preciso agir, eu preciso encaminhar, eu não posso deixar passar. Não posso perder a oportunidade, né? Então tem uma ansiedade muito grande às vezes, né, por querer ser responsável, eu acredito, sabe? Que é isso que tu diz, assim, né? Como que o professor não viu? Como que o professor não percebeu? E, às vezes, são questões que são externas, né? Nem sempre tem alguma questão orgânica, né? Então, existe uma ansiedade muito grande, assim, que, às vezes, não respeita o tempo do desenvolvimento dessa criança. Em contrapartida, a gente tem um outro lado, né? Que é essas delicadezas nas relações com as famílias, que eu acho que também é uma construção, né? Tudo a gente vem construindo gradativamente conforme a gente vai andando junto. Então, esse cuidado no falar, mas e se eu falar e se não gostar? E se, né? E a gente fala aqui de um contexto, né, de escola particular. Então, também tem as suas nuances, assim, né? E as suas problematizações. Então, eu vejo isso, assim, o grande desafio hoje é a gente poder saber essa medida, né, entre apoiar aquela criança que realmente, né, precisa daqui a pouco de um encaminhamento e
a gente poder saber o equilíbrio, assim, de esperar o tempo, chamar a família para conversar. Na minha pesquisa de mestrado, uma das coisas que eu identifiquei, assim, foi a fragilidade da relação família-escola, sabe? Que é uma problemática, A gente né? tem falado muito sobre isso, né? É A importância de fazer esse laço, né? Exato. E aí, uma das atitudes, assim, a partir da pesquisa, que lá no contexto que eu vivencio, acabei colocando em prática, foi oportunizar mais espaços onde a gente pudesse se encontrar para conversar sobre o desenvolvimento da criança. Não só para celebrar, não só para, né, curtir ali a jornada da criança num projeto X ou Y, mas falar sobre o desenvolvimento deles. Então, a gente aumentou esses momentos de encontro. O que nos trouxe, na minha avaliação, assim, nesse ano letivo que foi, onde a gente fez essa mudança, nos trouxe resultados bons, né? De a gente poder trazer a família para junto da gente decidir. E não assim, olha só, tem observado teu filho, eu acho que a gente vai precisar de uma intervenção aqui ou lá, quem sabe a gente, né, faz determinadas intervenções, enfim. Não, a gente discute junto. Como vocês têm visto? No último mês eu tenho visto assim. Aí lá no próximo mês a gente se encontra de novo. Então tem sido bem legal, assim, tem sido uma forma das professoras, né, dos educadores não se sentir assim tão distantes e tão cautelosos em sinalizar algumas questões para essa família. E, ao mesmo tempo, tem trazido, assim, um pouco de calmaria nessa ansiedade presente, né? Então, assim, bom, eu já dividi com a família. Minha parte eu tô fazendo, sabe? Não fica aquela coisa de, eu não vi, eu tenho que fazer alguma coisa. Não, a gente tá junto nessa, não tô sozinho nessa, né? Sim. Então, eu acho que tem isso, assim, o grande desafio hoje é esse. A gente tem muita informação, o que é ótimo, né? Mas nem sempre informação é conhecimento. Exato. Traz luz para algumas coisas que antes eram desconhecidas. Então, de anos para cá, o pessoal está muito apropriado, né? E, ao mesmo tempo, a gente precisa fortalecer essa relação família-escola para que a gente possa, de fato, apoiar essa criança em alguma coisa. E daí, gurias, também tem a delicadeza da faixa etária, que, às vezes, nos parece ser algo orgânico e não é, né? E é comportamental. Por exemplo, eu tenho alguns exemplos para dar, mas um bem recente. Teve uma criança que recebeu, né, previamente um diagnóstico de transtorno global do desenvolvimento, 3 anos. E algumas práticas com a família foram feitas, né, para, por exemplo, diminuir o uso de telas, né? E uma série de outras coisas. E o menino está tendo resultados que nos parece que o diagnóstico não é esse. Então, o quanto a gente também precisa entender o contexto dessas crianças hoje, né? Que tudo isso influencia. Mas eu acho que esse professor de hoje é um professor mais atento, né? Mais assim, com um olhar, talvez no meu contexto, tá? Talvez um pouco exagerado, talvez, mas mais cauteloso, atento, né? Mais observador. Tu fala de uma relação com a família extremamente importante, né? Porque existe uma história, né, dessa relação escolar com a família. A escola só chama a família para reclamar normalmente, né? E tu tá dizendo de uma outra posição da escola, que é chamar essa família para construir junto, né? E eu acho que isso é uma tessitura importante dos processos inclusivos, porque daí a gente pode pensar sobre esse desenvolvimento, como tu mesmo falou, né? E eu acho que as ansiedades daí elas se separam um pouco, né? Elas se acalmam um pouco, porque eu consigo entender eu, família, consigo entender o que essa escola está propondo. Como é que essa escola vê o meu filho. Né? E eu consigo também ter uma fala aqui. Acho que isso aproxima muito, né, Nath? E até tu fala de uma delicadeza, né? Essa delicadeza de como é que eu vou falar, quando tu tem essa relação que é mais próxima, a gente pode dizer qualquer coisa. Né? Que essa família vai entender de uma maneira mais acolhedora, né? A gente tem batido muito aqui, né, no De Boa, com essa situação dessa importância da relação família-escola, né? Isso tem que ser construído, não se dá, né? Exatamente. Tu fala dessa construção, né? Essa percepção, o que a gente vai fazer agora, né? Da confiança. Né? E eu acho, gurias, honestamente, que passa pela gestão. Porque concordo plenamente. O professor, ele pode ter essa disponibilidade, mas eu acho assim, a família, é como tu disse, a escola procura a família quando precisa, quando tem alguma dificuldade. A família, a mesma coisa, né? Não tem essa coisa de, vamos conversar só pra gente trocar uma ideia sobre o fulano. Se isso não tá instituído numa organização anual, isso não vai acontecer, entende? Então eu penso assim,
tem que passar por uma organização da gestão de propor momentos e, claro, também de um empenho do professor, porque, por exemplo, esses momentos individuais que a gente organizou esse ano, em algumas situações as profs precisaram se empenhar para que a família se comprometesse e realmente viesse. Porque aquela coisa, correria, filho pequeno, um monte de coisa para fazer, carga horária de trabalho extensiva, a gente entende, né? Tem várias realidades. Mas precisou que essas profs pudessem dizer, olha só, é importante, não é só um bate-papo, é importante, a gente precisa conversar, né? Então, acho que passa por essa gestão, assim, por essa organização dos eventos da escola, dos encontros com a família. E, claro, outros momentos descontraídos também, né? Festividades, momentos que fortalecem essa conexão também, né? E tem essa relação que tu falou sobre a ansiedade do professor de querer entregar o aluno pronto para o outro, né? Então, assim, essa ansiedade bate também na família, que é a saúde mental de todos, né? Então, assim, eu não tenho tempo, eu tô correndo, não tenho tempo pro meu filho, né? Eu vou ali, busco, volto. Mas a escuta, que é outra coisa que a gente fala muito no podcast, né? A escuta e o acolhimento. Eu acho que são palavras fundamentais de ponta a ponta e na vida, na sociedade, né? Então, assim, te escutar. Agora, te escutar, tu falando, a gente está interiorizando, mas não para a gente rebater o que tu está falando, mas para sentir realmente, e a gente consegue perceber, né? Os professores, quando eles querem algo a mais com o pai, com a mãe, e aquela mãe, aquele pai não dão esse retorno necessário, e aí frustra um pouco esse professor, porque ele diz, como não vão, né, na escola ou fazer uma escuta? Então, esses pontos que tu traz são fundamentais para a gente entender qual o papel da gestão nesse processo inclusivo, qual o papel desse professor que está aprendendo, ok, mas cada vez ele tem que ter mais sensibilidade, e o contexto da instituição realmente, né, da gestão e da instituição apoiar tudo isso, né? E acho que é uma cultura, sabe, gurias, que se constrói, porque a gente vê, assim, nos tempos atuais, a gente conversa com outras pessoas que também estão em escolas, e tem uma cultura, assim, né, de a família projetar aquilo que falta, né, para a escola e vice-versa. Então, a gente vê, assim, os grupos de WhatsApp hoje que viralizam, e aí os comentários são as coisas deficientes da instituição, e vice-versa, a equipe também comentando sobre a família X, sobre a família Y, que deixa a criança 12 horas na escola, que faz isso, que faz aquilo, julgamentos dos dois lados, como se a gente não tivesse no mesmo propósito, sabe? Que é o mesmo, né? Isso aí. Então, eu mesmo vejo que objetivo. É uma cultura a ser construída, é um grande desafio essa relação, sabe? Mas ela é essencial quando a gente fala de desenvolvimento integral, né? Com ela certeza. É essencial. Eu acho que tu vai falando de uma potência que vai se dando para essa relação escola-família. E, ao mesmo tempo, tu vai trazendo informações importantes que acho que servem para outras escolas, né? De que como essa aproximação ela pode alavancar esse desenvolvimento, né? Porque quando eu conheço o contexto dessa criança, né? Tu mesmo falou, deixa 12 horas na escola. Tá, mas por que deixa 12 horas na escola? Porque trabalha 12 horas, porque precisa, porque não tem uma rede de apoio. Não tem uma rede de apoio. Mas ela não trabalhava hoje e trouxe para a escola igual, mas alguém já pensou que talvez ela não consiga dormir nunca, ela não consiga descansar nunca, ela não consiga parar nunca. E nesse momento que ela sabe que o filho está protegido, que ela pode fazer esse descanso, né? Então, acho que quando a gente aproxima, né, consegue entender esse contexto para poder auxiliar no contexto, né? Porque eu acho que esse é o trabalho da gente enquanto educação, né? Não é para só o espaço escolar, é para a vida, né? E se colocar no lugar dessa pessoa, né? Porque a gente percebe, assim, que quando a gente vai tendo as nossas experiências, a gente vai podendo também enxergar o lugar do outro, né? Então, por exemplo, aquela criança que tem um comportamento desafiador, a gente sabe que é demandante, tem as suas particularidades, a gente precisa trazer para a família, mas será que a gente precisa trazer todo dia para a família? Exato. Sim, porque é puxado, né, gente? Todo dia tu chegar na escola e tu ouvir, olha só, a fulaninha hoje, e eu falo pessoalmente, não é fácil a gente ouvir reclamação da escola, reclamação entre aspas, porque o objetivo não é reclamar, mas todo dia tu diz, olha só, a fulana hoje aprontou, a fulana fez isso. Isso. Poxa, tu já chega na escola com aquela coisa assim, o que vai ser hoje, tu entendeu? Então, poder se posicionar enquanto profissional de outro jeito. Olha só, a gente tá com esse desafio.
mas a gente tá junto, né? Exato. Então, um dia eu vou falar, outro dia eu não vou falar, e a gente vai tentando resolver de forma que a família também vai percebendo que a gente tá junto e não no sentido de, resolve o teu filho porque aqui tá complicado, sabe? Exato. Eu acho que isso é sensibilidade, né? De tu saber qual momento eu reporto para essa família o que aconteceu nesse espaço aqui. Porque também acho que a gente precisa passar por esse entendimento. O que acontece nesse espaço aqui comigo, que sou professora, contigo que é coordenadora, a gente precisa resolver agora. Eu não vou esperar às 7 da noite para conversar com a família, porque às 7 da noite já perdeu todo o significado para essa criança, o que se passou. Exato. Tu entende? E ela não tem nem a maturidade neurológica para retomar isso às 7 da noite, quando aconteceu 1 da tarde. Né? Então, acho que essa sensibilidade, né, da escola entender o que eu vou reportar para a família. Né? Em qual momento, em qual quantidade e como, né? Porque normalmente nas escolas é na porta, no portão de saída, na frente de todo mundo, né? Que tem um monte de gente olhando, quer dizer, tu já expõe a família, tu expõe a criança, tu expõe a professora, porque todo mundo fica olhando, né? Essa professora fala dos estudantes na frente de todo mundo. Então, acho que essa sensibilidade, né? E a forma como a gente vai construindo também uma relação de confiança, né, Carla? Porque, por exemplo, assim, eu percebo, assim, e na pesquisa ficou isso muito claro, né? O quanto os professores se sentem que a família desconfia. Então, por exemplo, quando eu trago alguma coisa do comportamento do teu filho, mas por que ele fez isso? Entende? Alguma coisa também, ele se colocou em alguma situação, tu colocou ele em alguma situação que ele te respondeu desse jeito. Então, a gente também precisa construir essa relação de confiança, sabe? E eu acho que é um contexto complexo, né, gurias? Como toda relação. Mas... como uma escola, né? Porque é coletiva, né? E que envolve um ser humano em construção muito pequeno, né? A gente fala de uma idade ainda onde é muito frágil, assim, algumas coisas, né? A comunicação, por exemplo, ainda não se dá por completo. Então, essa relação precisa acontecer, uma relação de confiança. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem N desafios, né? E aí eu vim aqui só para problematizar, né? N desafios a gente vê hoje aí nas notícias das escolas de educação infantil, gurias. Os profissionais, né? E as posturas. Eu entendo as famílias que também têm as suas desconfianças nos dias atuais. Então, é preciso construir uma relação, né? E aí, claro, esses profissionais que também a gente observa aí nos noticiários, provavelmente também tem um contexto institucional de esgotamento que chegaram nesse nível, embora nada se justifique. Mas eu vejo, assim, é complexo, né? E a gente precisa ir construindo. De um lado, a gente tem pais inseguros por conta da faixa etária que os filhos estão e de um contexto que observam, e de outro lado a gente tem profissionais que anseiam por essa confiança, né? E que ainda não sentem que as famílias daqui a pouco se entregam por completo, né? E esse processo, assim, que tu fala, eu sempre fico pensando, né? Porque o professor também cobra da gestão. Tá, e agora olha como é que ele tá. Tá, mas o que tu vai fazer com esse sujeito? É observação, é trazer para a família quais são as possibilidades, porque também não adianta só reclamar ou estar se queixando sem dizer assim, o que tu pode fazer agora? Eu vou te dar algumas dicas, vê se dá certo pro teu filho, porque aí entra a subjetividade. Faz sentido pro teu filho. Faz sentido. Então, aí tu vai direcionando. E muitas vezes, quantas vezes, porque eu já fui coordenador da educação infantil, eu perguntava ao professor, tá, mas o que tu quer que eu faça? Porque a gente pode transpor a pergunta, por quê? A fase do desenvolvimento é o brincar, é o pular, é subir em cadeira, é fazer tudo para se desafiar criativamente. E aí, muitas vezes, tu olha, não, mas aquele comportamento não tá bom. O que é esse comportamento dentro do desenvolvimento infantil? Então, a gente tem que estudar muito com os nossos professores sobre desenvolvimento, né? Porque a partir do desenvolvimento, ele vai estar se desenvolvendo e vai estar aprendendo. E eu noto que nós temos uma fragilidade na educação dos nossos profissionais que eles não entendem a diferença. Eles acham que tudo é igual, desenvolvimento e aprendizado. Não, são coisas totalmente diferentes. Então, assim, desenvolvimento é biológico, orgânico, é aquilo que o sujeito vai estar desenvolvendo. O aprender, tu provoca. E se tu tá só cobrando, tu não consegue provocar. Provocar pega esse celular ou pega essa caneta, o que tu vai fazer com ela? Eu vou brincar, eu vou imaginar, vou fazer acontecer. Exato. E aí tu traz isso, né? E aí, em contraponto, tem a fragilidade dos profissionais que estão na área da educação infantil também, todos os profissionais da educação, que não basta gostar de criança. Exato. Então, assim, eu gosto de criança, eu quero trabalhar em escolinha.
Não, minha querida, não. Tu tem que estudar, tu tem que se formar, tu tem que ler, porque profissional que não consegue ler, ele não tem que estar na educação. Vocês fazem um favor para nós, saiam, né? Desculpa. Não, mas eu acho que porque é isso. Assim, ó, tá faltando, gente. Tu fala disso, né, Nath, na tua fala, assim, da importância do conhecimento, né? Para entender as etapas do desenvolvimento, né? E hoje a gente vê muito isso, uma criança muito pequena que de repente começou a enfileirar brinquedo. Tem autismo. Mas esquece que lá no desenvolvimento infantil, na primeira infância, a primeira forma de brincar é classificar. Seriar, tá ali do jeitinho dela, sem porque é essas onde palavras, eu vou me aproximando desses objetos, né? Como é que é isso lá? É esse aceleramento que a gente falava no começo, né? Essa ansiedade de ver um comportamento e daqui a pouco entender que aquilo é um sintoma, né? E a falta dessa pausa de daqui a pouco poder... Vamos observar um pouco mais, não vamos, né, atropelar as coisas, vamos observar um pouco mais, vamos trocar com a família, vamos ter um olhar assim mais apurado. Então, eu acho que tem a sua delicadeza a primeira infância, porque muitas coisas se misturam, assim, né? Tudo está muito em processo, às vezes a gente observa, dá 1 mês, 2, a criança já está num outro momento, né, do desenvolvimento. Então, a gente precisa ter essa cautela, sabe? Essa paciência, assim, de poder observar. Mas eu entendo também que a gente é responsável, né? E que a gente também tem um time ali que a gente não pode deixar passar. Então, acho que o equilíbrio ali é o que a gente busca diariamente. Todos nós. Né? E que a gente precisa encontrar, né? Mas eu acho, gurias, que hoje a gente vive, assim, um momento de transição dessa educação infantil, né? Novos olhares estão postos para essa primeira infância, a gente vê que existe essa relevância, assim, novas, os próprios direitos, a gente percebe, assim, que algumas questões, assim, vêm sendo feitas para garantir, mas ainda é um lugar que tem as suas fragilidades, né? Então, estamos em um momento de transição, de processo, de construção, né? Mas fica a dica, acho que já deixa a dica, né? Uma boa relação com a família, uma boa observação, né? Essa formação qualificada desse profissional, né? E uma gestão que seja responsável pelos processos efetivamente, né? Que olhe para essa escola. Tu já traz na tua fala, tu traz essas 4 coisas que eu já elenco como dica, hashtag fica a dica. Vamos anotar, né? Para poder pensar essa educação infantil diferente, né? Tu ia falar, Maria? Não, eu ia falar só que a questão do envolvimento com essa formação de professores é apoiar eles nesse processo, né? E a gente sempre costuma dizer que a gente está com a família, não contra a família. E a família precisa de pessoas empoderadas para poder salientar. Olha, está indo por aí esse caminho, né? Isso é importante, isso não é. E outra coisa que tu falou também, eu acho que é a importância dos dados, assim. Se tu está observando uma criança, uma observação educacional, a gente tem muita observação clínica, né? Psicopedagogia faz isso. Mas uma observação pedagógica, eu acho ela de uma riqueza, de uma beleza, de uma delicadeza, eu vou usar o teu termo, porque tu consegue perceber através de dados. Hoje ele está nesse ambiente, ele não está legal. Mas se ele for para outro ambiente, ele está super bem. Opa, isso aí não é orgânico, é ambiência. Então, aí tu consegue ter algo mais palpável para chegar para a família e dizer, porque a família adora quando a gente coloca dados, né? Família. Porque não tem argumentos. Então, assim, aqui está bem. Como é que está na tua casa? Porque quando ela traz aquilo que está dentro de casa, fazendo ou acontecendo, tu consegue fazer aquilo que tu fala, né? A tessitura ali das coisas acontecendo dentro desse desenvolvimento. Aí tu vai tendo mais credibilidade, porque a gente tem que buscar credibilidade. E a credibilidade, ela não vem de uma hora para outra, né? E a intensidade das coisas, né, Mari? Então a gente vai percebendo assim, por exemplo, uma criança de 2 anos morde. Isso é uma grande problemática numa escola infantil, né? Morde, faz parte. Morde todo dia, opa vamos olhar para isso, né? Então, aquela questão assim, é agressividade? Não é, mas todo dia vamos observar. Será que não está cansada? Será que a rotina não está exaustiva? Está acontecendo alguma coisa na família? Por que está cada vez mais impulsiva? O que está acontecendo? Então, acho que é ter esse olhar que daí é da docência, né, gurias? Enfim, essa beleza do profissional, do professor, que eu admiro, assim, horrores, que é esse olhar sensível, né, que o professor precisa ter, assim, de enxergar cada sujeito. Porque ninguém é igual a ninguém. Sim. Então, poder entender, assim, esse funcionamento
acontece desse jeito, por quê, né? E não tabelar. Por isso que eu acho que a educação infantil, ela é muito bela em um lugar ainda preservado da escolaridade. Porque é esse lugar que ainda é permitido. Talvez porque culturalmente não é obrigado, entre aspas, a aprender formalmente como no ensino fundamental, mas ao mesmo tempo nos proporciona um respiro, né, na educação, de poder assim ser flexível e enxergar cada um de uma forma. Então é um lugar privilegiado também, né? Eu acho que isso é um ponto importante da educação infantil, né? A singularidade, que isso a gente não pode perder. Nath, o que tu acha que são os maiores equívocos assim que acontecem na educação infantil quando a gente fala nos processos inclusivos? Eu acho que os maiores equívocos acontecem quando a gente tem pressa, sabe? Quando a gente... A gente falava sobre isso hoje de manhã. Quando a gente tem pressa. E a gente tem pressa, né, gurias? Tem. A gente tem pressa, todo mundo tá com pressa, todo mundo tá correndo, não sei pra onde, mas todo mundo tá correndo, né? E a escola de educação infantil tem esse perfil, né? As rotinas, as organizações, tudo é, assim, milimetricamente planejado, embora seja flexível, mas é planejado, é organizado, então... Tu olha a coitada da prof de educação infantil, ela tá sempre correndo, né? Ela tá sempre fazendo alguma coisa. Então, eu acho que falta, né, essa pausa necessária. Então, nesse atropelo, nessa correria, existem os equívocos, né? Que a gente acaba se precipitando. E aí eu vejo que, claro, né? Não é o meu lugar de fala, mas da parte terapêutica também a gente tá com pressa, né? E aí a gente também vê esses... diagnósticos, esses apontamentos que com pressa aparecem e aí depois a gente vai ver e não era bem assim. Mas já deixou uma marca. Exatamente. Sim, já deixou um rótulo. Já deixou um rótulo, então, já deixou uma marca. Eu acho que esse é o grande problema do momento, sabe? É a pressa que a gente tem. E tá todo mundo correndo e tá todo mundo com pouco tempo de olhar no olho e conversar. A gente tá aqui, a gente tá resolvendo outra coisa e falando aqui. Então a gente não tá inteiro, sabe? A Fátima Freire fala sobre isso num livro que eu amo, que é Quem Educa Marca o Corpo do Outro, né? E ela fala que nas andanças dela pelas escolas, ela observava corpos sempre muito apressados, que não tinham espaço interno para a escuta do outro. Então, eu acho que isso descreve bem o momento que a gente vive, né? É uma pressa que a gente não tem, eu não tenho espaço para te escutar, porque eu tô tão cheia de mim mesma que eu preciso dar conta das minhas coisas, sabe? E aí essa criança está crescendo nesse contexto. Né? E absorvendo essa informação, essa criança vai ficando com pressa da mesma forma. Fica. Né? Não se vincula a nada, não consegue se engajar numa atividade, passa de uma coisa para outra o tempo inteiro. E a gente olha para isso, é um problema não, mas a gente tem que olhar para isso e dizer, tá, mas isso aqui é reflexo de tudo que está em volta dela, né? Dessa pressa cotidiana que tem em volta dela. E a ansiedade do adulto, assim, de preencher o tempo da criança, sabe? Aí entra aquilo que tu falou, Mari, que a gente precisa estudar, a gente precisa conhecer, a gente precisa se apropriar. Não dá para fazer pedagogia 20 anos atrás e nunca mais ler nada, se atualizar, gente, não dá. Então, uma coisa que a gente insiste muito, assim, em formação com a equipe lá da escola onde eu atuo, é que a gente possa intervir um pouco menos, por exemplo, no brincar, né? Então, existe uma ânsia do adulto de... Claro, a gente tem que estar junto para se conectar, né? Então, tem que brincar junto em alguns momentos, mas em outros não. Porque como que essa criança vai construindo ali o pensamento dela, né? Como que ela vai construindo a imaginação, vai exercitando essa criatividade, se o adulto preenche tudo? A gente tá brincando de comidinha. Ai, faz a comidinha pro prof. Ai, tu fez o quê? Tu fez carninha? Ai, que amor. A criança tá sendo narrada o tempo inteiro, né? E a gente observa em outros espaços. Esses dias eu levei a minha filha na pediatra, e aí a gente tá na sala de espera, assim, um monte de criança, um monte de famílias, aquela coisa, né? E aí tinha uma menininha de uns 2 anos e a mãe narrando o tempo inteiro a brincadeira dela. E aí eu fiquei pensando, meu Deus, sabe, não é algo que a gente precisa entender como um todo, assim, não só a escola, mas, enfim, que possa partir da escola, dos profissionais que atuam nesse contexto, de entender que a criança, ela precisa do tempo dela, ela precisa da falta, né? Ela precisa estar com ela mesma, né? Em alguns momentos. Exato. O brincar sozinho não é solidão, é criatividade, né? Então, eu vejo isso, essa aceleração que a gente vive, preenche o tempo da criança o tempo inteiro, sabe? Preenche todos os espacinhos. E pensando nisso, né? Se eu preencho tudo, eu não deixo espaço para que eu possa ser. Eu não deixo espaço para que eu possa pensar. Eu não deixo espaço para que eu possa brincar de uma outra maneira do que essa que tu está me narrando. Porque eu estou fazendo aqui uma comidinha, mas eu não queria fazer uma comidinha para ti. Exato. Eu queria fazer uma comidinha para o monstro que está aqui do meu lado. Tu entendeu?
E eu queria dar pro moço, porque é uma relação com medo, né? E aí, quando tu tá narrando, me impede de fazer isso. Então, acho que importante é, né? Mas acho que é também essa velocidade do século XXI que a gente vive que tu tem que ser útil. Exato, O tempo todo. E eu sempre digo que a gente se torna super útil quando a gente se torna inútil. Daí é que a gente chegou no ápice da profissão, né? Porque a gente não precisa mais da gente. Tu entende? Consegue fazer o seu brincar sozinho, consegue convocar o outro que lhe interessa convocar. Porque talvez eu não queira brincar com a prof, eu queira brincar com a amiga. Né? Eu queira brincar com a criança da outra etapa, do outro nível. Porque, sei lá, né? Ela me chamou a atenção. Eu acho que a falta, não é a falta do abandono, né? Que a gente está falando aqui. A falta de ter um espaço aqui onde eu não tenho ninguém me narrando, ninguém me dizendo o que fazer, ninguém determinando o meu movimento. E eu preciso me engajar sozinha nisso e preciso dar conta de fazer a minha ação. Né? Porque se eu tenho alguém o tempo inteiro em cima... Né? Eu não sei fazer isso. Depois a gente diz, nossa, tá com 10, 15 anos e não é independente, não é autônoma. Sim, mas autonomia é aprender a fazer sozinho e escolher fazer. Isso. A gente criou independência, mas a gente não criou autonomia, né? E aí a delicadeza do momento que a gente vive, assim, né? Que a gente vê, por exemplo, que as crianças, elas não sustentam uma brincadeira por muito tempo, né? Então, contexto geral, assim, sem querer generalizar, mas esse brincar narrado e esse tempo preenchido, né, da criança na rotina, a gente vai percebendo, mas o fulano tem déficit de atenção, e daqui a pouco não, é um sistema que ele aprendeu, né? Então, eu acho que essa é a delicadeza da primeira infância hoje, sabe? Nos processos inclusivos. É a gente poder perceber o que é o contexto e o ambiente e as materialidades e o que é, de fato, né, o funcionamento da criança e que precisa de uma atenção. Então, a gente vê, assim, as crianças, elas vêm cada vez menos sustentando a atenção delas, né, nesse período da vida, que, é marcado por um tempo curto de concentração, mas a gente vai vendo que cada vez menos elas lidam com o tédio de uma forma, assim... É que não sabem, né? Sem muita tolerância. Não sabem lidar, e vão buscar isso aqui, né? Sim. Pra lidar com o tédio, né? Que daí é outra pauta que a gente ficaria aqui horrores tempo falando. Inteiro. Porque é isso, né? Aqui... o jogo eu recomeço. Aqui eu faço 1000 vezes só aquilo que eu quero, eu não preciso dividir com ninguém, eu não preciso trocar com ninguém, não preciso falar, não preciso nada, né? Então eu acho que as telas, elas trazem muito esse atraso do desenvolvimento, né? Com certeza. E que, bom, a gente fala muito sobre isso hoje, lei do celular na escola, tirou da escola, beleza, tá ótimo, só que não adiantou tirar da escola. A escola é 4 horas, 8 horas, uma escola integral 7 horas. E em casa, mal chega, já pega o celular. A gente vê nas escolas, né? Passa pelo portão, a mãe vai lá e dá o celular. O cara passou o dia inteiro sem celular. Sim. Tu entende? Não precisaria dar o celular. Porque vai fazer isso, né? Esse apressado, né? Essa busca apressada das coisas, né? E, Nath, quando tu fala assim desse brincar, né? Esse brincar ali na solidão, que não é uma solidão, é uma curtição, na verdade, né? Tá se curtindo, ele tá se amando, né? Se conhecendo, brincando. E como é importante a convocação para o outro, né? Eu tô brincando, de repente eu vejo o outro me olhando, eu convoco esse outro. Então, a importância do entendimento que isso pode acontecer ou não. E isso não quer dizer, as pessoas parecem que levam para o pessoal, ele não quer brincar comigo, não gosta de mim. E até mesmo o professor, ele fica pensando sobre esse fato, né? Sim. Então, assim, pela correria, a gente não permite que o sujeito entenda os seus processos de aprender e o do brincar, de se conhecer. Então, hoje a gente tem várias fórmulas, metodologias, técnicas, enfim, que abordam isso, né? O como fazer, tá? Fazer como e para quê. E isso tem que ser dialogado dentro das escolas, né? A gente não segue para todo mundo a mesma metodologia, o mesmo processo, se não tiver sensibilidade para poder olhar isso e permitir. E esse professor tem que argumentar junto com a gestão, dizer assim, ele está nesse momento, ele está brincando, fazendo isso. Não é um laissez-faire, né? Porque muitas vezes se pensa assim, tá solto, essa aula de educação infantil tá solta. Eles estão soltos, estão perdidos. O que é isso, se perder, né? Então, toda palavra que se fala dentro da área educacional, ela tem um peso muito forte.
E esse peso pode trazer muitos prejuízos, porque é nessa fase, até os 14 anos, que vem o processo de autonomia, de entendimento, para depois nós termos adultos responsáveis. É nessa fase. Ou não, né? Tem uns que a gente conhece que... Isso, que continua na educação infantil. Mas por quê? Exato, porque não tiveram isso, né? Porque não tiveram esse respeito, essa autonomia, faz isso, tadinho. Então, isso tudo é importante. E tu trouxe agora também a questão, assim, desse processo inclusivo, nas tuas entrelinhas, na fala, porque a inclusão, muitas vezes, ela fica direcionada só para um profissional. Quando tu traz assim, esse profissional deu esse parecer que nem existe mais, inclusive, transtorno global de desenvolvimento, né? Não tem mais. Então, assim... Recebi recentemente. Pois então, tu vê. É isso que é importante, né? Porque, de uma certa forma, a gente segue. Nós não somos da área da saúde, mas também pingamos na área da saúde, não tem como, educação. Pelo que se trabalha, mas se segue um pouco do DSM-5, né? Então, assim, o que é esse transtorno global de desenvolvimento? Tem algumas questões, isso se encaixa ali no transtorno global de desenvolvimento, né? Então, eu queria que tu falasse um pouquinho sobre isso, assim, né? Porque a educação, a escola, ela tem total condição e competência para dizer isso. Eu acho que é um conjunto, né, Mari? Então, a gente vê, assim, a necessidade de a gente poder dialogar com esses profissionais. Então, na minha história, assim, na educação, a gente pôde estar em contato com alguns profissionais e a gente vê a cautela de alguns, né, e a responsabilidade de entrar em contato com a escola, de trocar, de ouvir a opinião dessa escola. Em contrapartida, a gente vê outros profissionais que invalidam esse lugar de fala, né? Onde a criança passa a maior parte do tempo dela. Então, hoje a gente vive um momento que é isso, assim, a gente precisa entender que esse diagnóstico, esse caminho, essa luz ali no desenvolvimento da criança vai acontecer por muitas partes, né? Por um coletivo, e a escola é parte importante disso. A opinião dessa prof, a maneira como essa prof enxerga a socialização dessa criança, o aprender dessa criança. Então, eu percebo que a gente lida com diferentes profissionais, e aí entra a delicadeza da escola, assim, né, de se posicionar. Teve um aluno que a gente recebeu um diagnóstico que a gente não enxergava esse aluno desse jeito, né? E aí a gente teve várias trocas com os terapeutas que trouxeram, né, o diagnóstico, e a gente seguiu não enxergando aquele aluno dessa forma. Mas no espaço terapêutico, nas testagens, no processo ali de caminhada dos terapeutas, eles perceberam isso. Então, eu acho que, com certeza, se a gente precisa entender um desenvolvimento, a gente precisa ouvir todas as partes que convivem com essa criança, né? Então, às vezes, as crianças têm um comportamento o que é muito comum, muito diferente no ambiente da família do que no ambiente da escola. Sim. E aí a gente vê assim, por quê? Porque lá no ambiente da família, ele é sozinho, ele, o pai e a mãe. Então, Exato. No ambiente da escola, que desafia ele, né? Que ele está em contato com outras 12 crianças, vai ser completamente diferente. Então, a gente precisa ouvir todas essas partes, com certeza, sabe? É preciso um diagnóstico construído com cautela. Me surpreende, assim, ainda quando... o que eu acho que deveria ser padrão, né? Quando os profissionais nos procuram e nos consultam, tá? Porque é raro. Então, tem uma neurologista que a gente super indica até, que ela... Uma coisa, assim, inédita, né? Eu, pelo menos, não conheço outra. Ela liga para a escola, ela troca com a escola, ela, antes de fechar qualquer diagnóstico, ela investiga, assim, né? De uma forma muito cautelosa. Então, eu acho que não é só a escola, é todo um contexto, mas a gente precisa ouvir esses espaços, né? Então, o profissional da saúde, o profissional da educação, a família, enxergar esse aluno e ter cautela nesse processo de diagnóstico. Mas a gente enxerga o diagnóstico, né? Muitas vezes lá no final da educação infantil, onde na maioria das vezes acontece, como uma luz também, né, gurias? Um caminho, assim, para que a criança se autoconheça e tenha também, aos poucos, né, ela e a família, discernimento de quem ela é nesse mundo e como ela funciona. Então, acho que não é de todo ruim esse caminho, mas ele precisa ser feito por muitos olhares, né? Sim. Com certeza. Ótimo. Esse papel, né, essa relação da escola com a saúde, né, é uma relação frágil ainda, que assim como a família precisa ser construída, né, Nath? E construída com muita paciência, assim.
Dentro desse processo do diagnóstico, quando chega, né, quando a escola toma contas, né, é informada, como é que tu acha que é o teu papel enquanto coordenadora? Junto com esse professor, junto com essa escola, quando a gente tem isso. Olha, temos esse diagnóstico aqui, está presente, está dado. O que a gente faz com isso? Como é que é o teu papel aí? Eu acredito que o maior desafio é a gente poder diluir assim, as características, o próprio diagnóstico, né? E entender a criança como um sujeito, né? Nada mudou. Uhum. A gente só está tentando entender como que ele funciona, né? E poder oferecer para ele, da forma melhor, uma rotina e um aprendizado que seja digno, né? Saudável e que seja adequado para ele. Então, é muito comum, né, gurias? E a gente que vive a escola sabe os rótulos. É muito comum. Muito comum. Então, assim, o fulano não tá aqui porque... o fulano é autista, né? O fulano não socializa aqui com todo mundo. Só que isso não é inclusão, né? Então, eu acho que o grande desafio é esse, é articular esse diagnóstico como algo que vai nos facilitar a entender esse indivíduo e favorecer o aprendizado dele, e não colocá-lo numa caixinha e dizer, ok, então, já que ele é assim que ele vai se comportar e tá tudo bem, né? Então, o diagnóstico ele tem esses dois caminhos, né? Ele pode ser muito positivo para muitas coisas e para outras ele pode vir como uma carta marcada, assim, né? Como um rótulo, como algo que diga o fulano é assim. Então, o grande desafio, acho que da gestão é esse, assim, é poder trazer essa informação de uma forma que o profissional que está ali na ponta, né, junto com a criança, possa entender que não é nada além de uma luz para a gente entender o desenvolvimento daquela criança, né? Segue tudo igual, nada mudou antes e depois do diagnóstico. A gente atende as crianças da mesma forma, entendendo que elas têm formas diferentes de ser e de estar, né, no mundo. Então, é poder construir isso com a equipe. E não é um processo fácil. A própria família, a própria equipe, né, tem a tendência a rotular. E a, né, trazer aquilo como algo assim que é marcado do sujeito. Então, eu acredito que isso acontece para nos beneficiar e não o contrário, né? Tem que ser assim. Mas, culturalmente, a gente também vem crescendo nesse sentido dos diagnósticos, né? Entendendo, assim, esses sujeitos que são diversos, né? Eu sempre digo que o diagnóstico, tem uma psicopedagoga famosa que fala sobre isso, né? Que o diagnóstico, ele não é nem o início nem o fim. Para a educação, tá? Olhando para a educação. Ele não é o início, ele nem é o fim. Ele é uma rede, sabe? Uma rede de equilibrista, de circo. Para não cair, não despencar no chão, tem uma rede, né? Que segura. O diagnóstico é isso. Para a gente não se perder num mundo de informações, mas ela não precisa ser usada o tempo inteiro. Né? Então, ela vai indicar algumas coisas. Tu falava sobre isso, né? A criança não mudou porque ela recebeu um diagnóstico. É o mesmo Pedro, João, Maria. A diferença agora é que a gente sabe que quando, por exemplo, ela se isola um pouco mais, ela está tentando se organizar porque tem muita informação sensorial. Isso. E a pergunta é, o que eu faço com isso? Acho que o diagnóstico serve para ajudar aí nesse caminho, né? Como é que eu vou ofertar para ela um momento para ela se regular melhor, que ela não precise ficar tão afastada, e como é que eu trago ela de volta para o grupo, né? Acho que o diagnóstico vem com recursos, né? Achar recursos. De que a rotina dela seja o mais agradável possível, né? Mais potente possível, Exatamente. né, Nath? Eu acho que a escola e a teoria da subjetividade, lá vou eu de novo, fala sobre isso, né? Que o papel da escola é a gente oferecer as maiores experiências e as melhores experiências para que esses sujeitos possam construir os seus recursos subjetivos para dar conta da sua aprendizagem, dos seus processos, das suas dificuldades, do mundo, do cotidiano, né? Então, o nosso papel é oferecer essas experiências qualificadas, né? E quanto mais experiências diversas eu tiver na escola, mais recursos eu tenho para dar conta de tudo, Exatamente. Né? Então... E como é complexo, né, gurias? Porque daí, daqui a pouco, assim, aquele aluno que tu citou lá, né, que, se isola no brincar, daqui a pouco a gente vai brincar de Lego, ele se isola porque ele prefere brincar sozinho, porque ele é perfeccionista, não quer interferência do outro. Mas daqui a pouco, lá no futebol, ele aceita essa socialização. Exato.
e ele troca, então como a gente precisa observar esse indivíduo em vários momentos, e aí é essas oportunidades que tu fala, né? Exato. Como a gente precisa oferecer essas oportunidades e perceber como que ele se comporta e reage frente a diferentes estímulos, né? E tu, Nath, assim, como coordenadora pedagógica, tá? Tem uma questão importante, né, da gente apoiar os professores, a docência, sem culpá-los, né? Então a gente fica, aquela linha que tu fala, né, aquela flexibilização, aquele cuidado. Como é que tu consegue lidar com os teus profissionais que estão contigo, a tua equipe, diante das práticas, das suas práticas? Porque tu citou o menino, o menino com TEA estava isolado, tá? De repente pegou um recorte, mas de repente pegou o todo de 1h30 ali, ele está ali isolado. Como tu lida com essas situações de uma prática docente que não é nossa, a nossa a gente tem, né? Como a gente vai falar para o outro dentro dessa ideia, desse olhar, desse estudo, desse cuidado? Porque isso eu noto que tem uma fragilidade na escola, da falta de fala dos profissionais, dos professores, de dizer assim, eu não consigo chegar. A gente falava, acho que no primeiro ou no segundo episódio, né? Se o professor não fala, como é que tu vai saber? Né? Então, eu queria que tu falasse um pouquinho da tua postura diante desse olhar para o profissional que não está nem aí, desculpa esse termo, e aquele profissional super envolvido na sua prática. Eu acho que tudo tem a ver com a relação de novo, sabe? Assim como a gente falou da relação com a família, a relação que a gente constrói com a equipe da gente, né? Então, vai depender muito disso, assim. Eu percebo que quanto mais próxima eu tô da minha equipe, mais receptividade eu tenho, tanto para recebê-las, quanto elas para receber as minhas orientações ou sugestões, né? Então, acho que tem a ver com essa ética do cuidado que a escola precisa construir, sabe? Ética do cuidado. Então a gente olha para esse aluno, né? Para essa criança, aliás, da educação infantil. Então, ela é o foco de tudo, mas tem muitas outras relações junto, né? Então, tem as relações que acontecem entre equipe, tem a relação com a família, tem muitas outras relações. Então, se a gente constrói essa cultura de cuidado, eu acho que tudo fica mais fácil. O professor, ele não vai ter receio de chegar nesse coordenador, nesse diretor e dizer, olha só, estou observando isso, estou com tal dificuldade, porque a gente conversa muito lá na escola, assim, que a gente também tem um limite, né? Então, às vezes, uma criança que desafia a gente demais, a gente precisa entender que chega uma hora que a gente tem que sair de cena, né? Então, a gente se apoia muito nisso, assim, né? De poder dizer assim, qual é o teu limite? Ó, o meu limite chegou, tu pode cuidar dela pra mim? E aí, a gente troca, né? E aí, eu vou lá com mais gás e quando chega o meu limite, a gente pode se revezar. Então, eu acho que tem a ver com relação, sabe, Mari? Tem a ver com a maneira como a gente se aproxima. A gente, naturalmente, né, convive com diferentes pessoas. Hoje, a equipe que eu tenho lá na escola e que, de alguma forma, junto da direção eu estou liderando, contempla 60 pessoas, é bastante gente, né? Então, nem sempre tu vai ter afinidade com todo mundo, tu vai ter a mesma conexão com todo mundo. Não pode faltar respeito, mas eu acho que a gente precisa buscar formas de sintonizar, sabe? Então, eu percebo, assim, que quando eu tenho momentos fora da escola, por exemplo, com a minha equipe, não querendo misturar os papéis, entendeu? Porque, enfim, de fato, a gente acaba, né, criando muitas amizades e estreitando muitos laços. Mas quando a gente tem momentos, assim, que a gente é humano e fala da nossa vida pessoal e a gente troca com essa equipe, a gente se aproxima de um nível que, quando a gente tem momentos mais tensos na escola, que a gente precisa ouvir coisas mais duras ou vice-versa, a gente tem mais receptividade, assim. Então, eu tenho percebido isso, assim, na minha caminhada, né, que é preciso se conectar com essa equipe. Nem sempre vai ser 100% com todo mundo, mas a gente precisa tentar, né, se conectar. Então, isso vai ser mais fácil para essa equipe acessar o gestor e o gestor acessar essa equipe. Então, hoje eu percebo, assim, aquelas que eu consigo cada vez mais ter, né, mais intimidade e falar também, né, ter trocas de vida pessoal e dividir a vida, caminhada com elas, porque a gente passa, elas mesmas costumam falar lá na escola, a gente passa mais tempo juntas do que com a nossa família. Exato. Então, precisa ter, né, um ambiente agradável. A escola precisa ser um lugar de fazer amigos, né, também, entre os adultos. Um lugar de pertencimento, né? Exatamente. Porque o pertencimento não é só para a criança, para o estudante, também é para o professor, né? Exatamente. Então, a gente precisa entender que são
seres humanos cuidando de outros seres humanos, né? E é isso, assim, quanto mais eu percebo que a gente se afina, mais a gente lida com os desafios de forma mais fluida, assim, mais leve, né? E quanto mais distante a gente tá, mais difícil fica esses impasses, assim. Mais reservas a gente tem para falar um com o outro, sabe? Sim. Sobre as delicadezas ali do cotidiano. Então, mas mesmo assim, né? Tem situações que a gente precisa receber um feedback e nem sempre vai ser legal. Então, poder dizer assim, olha só, eu acho que a maneira como tu tá conduzindo aqui com o fulaninho precisa ser diferente. Observando de fora, ele tá separado do grupo, a gente não pode, né? E geralmente elas respondem bem, assim, né? Às vezes vem alguma justificativa, algum motivo, e a gente também precisa entender. Às vezes a gente que circula pela escola passa, vê um recorte, né? Não vê uma realidade toda, então a gente também precisa entender. Aí nessa troca a gente vai mutuamente se compreendendo, né? Sim, se valorizando ali. Exato. Tu tá falando de coisas que eu acho que são importantes, assim, pra gente fortalecer essas práticas inclusivas, que era sobre isso que eu ia falar agora contigo, mas tu já falou, né? Que é essa ética do cuidado. Tá? Eu acho isso extremamente importante. Que é o respeito, tá? O acolhimento, o pertencimento. Acho que são palavras importantes pra gente pensar na construção, né, de um processo inclusivo de fato na escola. E acho que pela ética do cuidado, a gente chega a uma cultura inclusiva. Porque se eu tenho tudo isso que a gente falou aqui, né, eu vou desenvolver uma cultura inclusiva. E que lindo que é poder te ouvir dizer uma palavra que para mim é importante, que é equipe, né? Isso faz uma diferença numa escola quando a gente entende que a gente é uma equipe, do que quando a gente é pessoas isoladas, ou tem a gestão, tem os professores e são coisas separadas, né? Isso também faz uma diferença, né, Nath? Porque ser considerada equipe me faz aqui presente, pertencente, né? Tá, eu entendo que tem instâncias, mas eu faço parte desse coletivo, né? Então isso é importante também, né? Me diz uma coisa, Nath, assim, ó, eu vou te trazer 3 palavras importantes que a gente considera, assim, que está instalado no nosso grupo de professores, que são os medos, as inseguranças e a resistência. Né? Como tu consegue lidar com isso? Tu já falou um pouquinho, mas assim, os professores, eles têm medo de algumas coisas, né? Então, assim, cria um monstro em algumas situações, até mesmo na relação com o gestor. Né? Será que eu vou poder falar? Será que eu vou ser compreendido? E aí pode se criar muros através dessa resistência e as inseguranças, que é do humano, né? A gente fica inseguro, não conseguir desenvolver. Como é que tu costuma lidar com isso, assim? Tu tem algo que tu faça anualmente, que tu possa ter uma relação, estou dizendo propriamente da prática docente, mas sim dessa relação, né? Para escutar, não sei. Queria que tu falasse um pouquinho. Eu acho que todo mundo busca um retorno do seu trabalho, né? A gente tem essa ânsia, assim, de saber se a gente está acertando, se está indo bem, se não está. Então, eu acho que o retorno do gestor, ele é fundamental, sabe? Eu não tenho, assim, uma prática institucionalizada, né? De tanto em tanto tempo a gente tem um retorno. Tem um feedback. Até porque é uma correria a vida da escola, né? Sim. Mas sempre que possível, eu acho que é necessário esse professor ouvir e saber se ele está acertando ou não. E principalmente quando ele está acertando, sabe? Sim. De ele poder saber assim, que baita projeto que tu fez. Que legal, né? Como as crianças aproveitaram, como foi proveitoso determinada experiência que tu oportunizou. Então, na informalidade, a gente poder trazer esse retorno pro profissional de que ele está acertando. Isso já dá para ele uma base assim, poxa, tô indo bem, sabe? Não... Sim, já tira um pouquinho a insegurança ali que eu estava. Exatamente. Né? E acho que a relação aproxima no sentido de diminuir os medos, sabe? Então, se a gente tem uma relação que o teu gestor, ele tá de igual para igual ali, tu vê que ele tem os mesmos perrengues que tu, que passa as mesmas coisas que tu, entendeu? Tu vai vendo assim, poxa, a gente tá igual, né? É um ser humano trocando com outro ser humano. Então, quando a gente consegue também mostrar as nossas fragilidades, que são muitas, né? A gente consegue acabar com isso, essa questão do medo, sabe? Não existe medo quando a gente está numa posição horizontal. Então, eu acredito muito numa gestão horizontal, assim, onde as questões são decididas juntas, onde as pessoas estão no mesmo lugar, como a Carla falou, tem
uma hierarquia por causa de responsabilidades? Uhum. Tem, né? Algumas coisas eu sou responsável, outras os educadores são responsáveis, é diferente, tem diferença. Mas a gente tá igual ali junto, né? Uhum. Então, quando isso acontece, eu percebo que não existe mais esse medo. Mas o que pode acontecer é uma liberdade que daí também sim. passa um pouquinho do limite e às vezes a gente precisa dizer, olha só, calma o coração agora, né? Vamos se organizar aqui. Então, já trabalhei em outras escolas, por exemplo, que a gestão também se dava de uma forma diferente, sabe? Onde o gestor é uma pessoa intocável, entendeu? Inacessível. Onde a gente não consegue dialogar. Então, quando isso acontece, eu percebo que daí tem. Aí tem medo, tem insegurança. Será que eu tô acertando? Será que ele tá gostando? Será que... E quando é mais diluído, o único ponto negativo que eu acho que pode acontecer é de a gente não saber muito bem o nosso limite. Mas os medos, as inseguranças se diluem, sabe? A gente percebe que as pessoas se sentem pertencentes, como a Carla falou, e agem de forma mais leve, né? Atuam de forma mais leve. Porque aquilo ali é meu, né? Não é do gestor, é meu, é nosso, né? Então, eu acho que é por aí, assim, nesse sentido. Acho que é uma experiência importante que a gente carrega e traz, herda, se eu posso dizer assim, da gestão pública. Porque a gestão pública, o gestor, a escola não é dele. A escola é da comunidade. Né? Então, a escola é de todos. Tudo tem que passar, né, por esse compromisso social, assim. Eu acho que as escolas particulares, elas podem ir buscando um pouquinho disso para fazer, inclusive, esse engajamento do professor com a filosofia dessa escola, né, com essa proposta de educação que essa escola tem, porque se eu não me sinto pertencente, eu não assumo isso, eu não visto a camiseta. Exato. Né? E é preciso para a educação, é preciso que a gente trabalhe coletivamente, né? E não dá para fazer educação sozinho. E é nos detalhes, a gente vai planejar um evento, vamos planejar com a equipe, né? Não é a gestão que planeja o evento, é a equipe, Exato. Eles vão dar as ideias. Aí tu vê enquanto professor, poxa, aquela festa aconteceu de tal jeito e aquela ideia foi minha. Isso é muito legal, sabe? Exato. Eu consigo contribuir, eu consigo me sentir parte. Então, eu acho que esse deveria ser o objetivo, assim, da gestão, né? Buscar uma relação de cuidado e essa equipe cuida de ti também, tu entende? Quando tu cuida dela. É impressionante. Porque eu percebo isso, assim, que às vezes o gestor, ele tem um papel, ele tem um sentimento meio solitário, assim, né? Porque ele tá ali e cuida de todo mundo, organiza um monte de coisas, mas meio que fica sozinho em algumas situações. E eu me sinto cuidada, assim, pela minha equipe, sabe? Eu percebo que é mútuo, assim, como eu dou, eu recebo de volta, né? Mas, claro que não é tudo flores, né, gurias? Tem os seus percalços, tem os seus desafios, tem os dias mais difíceis, mas eu acho que tem muito a ver com relação, sabe? Com a relação que a gente vai construindo no dia a dia. É difícil porque a gente lida com pessoas, né? Pessoas que são criadas por outras pessoas, com outras vontades, outros desejos, né? Por isso que a educação não é fácil, né? A educação é para os fortes, quero dizer. Exatamente. Por isso que nem todo mundo pode ser professor, né? Exatamente. Porque tem a ver com isso, com o teu comprometimento com o outro, né? E eu acho que tu fala de coisas que são, para a inclusão, são coisas muito importantes, que é esse acolhimento, que é pertencimento, que é respeito, que é a ética do cuidado, que é olhar para as singularidades, né? A parceria, isso tudo constrói uma cultura inclusiva e é o que vai fortalecer esses espaços, né? Ou não, né? Ou não. Então a gente diz, por que não funciona a inclusão? Porque não tem nada disso, tu entende? Enquanto é isolado, é o professor sozinho fazendo esse processo, ele não vai conseguir, porque ele tem limites. A gente tem limites, sim, todos temos limites. Ocupando, né, esse professor que está ali tentando também da melhor maneira possível. Né? Só que ele não está conseguindo ainda. Ainda, exato, ainda. Não. Ô, Nath, nosso tempo está acabando. Acho que a gente vai ter que começar a fazer um podcast de 4 horas. Você tomando café, chá, chimarrão, sei lá o quê. A gente tem um quadro aqui que chama quadro Tá de Boa, tá? Que são respostas rápidas. Rapidinhas. Aí que vier na cabeça. Adoro. Tá? Então, uma palavra que para ti define a educação infantil hoje. Cuidado. Algo simples do cotidiano escolar que muitas vezes faz a diferença na inclusão. Observação. Boa. Faz toda a diferença. Um desafio da coordenação pedagógica que pouca gente vê. Os bastidores. Uma prática que fortalece muito os professores. O incentivo, o olhar atento,
o elogio, o eu tô te vendo. Eu tô te vendo, é muito bom. Algo que a escola complica e não precisava complicar. O aprendizado das crianças. Isso aí. Uma atitude pequena que é profundamente inclusiva. O acolhimento. Uma frase que toda família precisa ouvir da escola. Vem tanta coisa na cabeça, né? Eu acho que respeito a esse espaço, né? Que busca o melhor para essa criança. E parceria nesse sentido, assim, né? Sim. Vamos caminhar junto, quem sabe, talvez essa seja a frase. A frase. Vamos caminhar junto. Perfeito. Nath, para ti, uma frase curta. O que é inclusão? Incluir é enxergar a potencialidade de cada um. É enxergar individualmente cada um. Ninguém é igual a ninguém, né? Não existe uma norma. Cada um tem a sua subjetividade. Olha, menina, que legal usando essas palavras. Cada um é um, né? E era isso. E que bom que a gente é único, né? Eu sempre digo que se a gente fosse todo mundo igual, ia ser muito chato. Exatamente. Não ia se poder pensar nada de diferente, né? Que mensagem tu deixaria para outras coordenadoras e coordenadores pedagógicos, né, que atuam na educação infantil? Eu acho que eu deixaria que a gente possa ter esperança, sabe? Porque a gestão e a educação é um lugar de esperança. Eu acredito muito nisso, assim. É um lugar de resistência, como tu disse, mas é um lugar de esperançar. A gente vê os desafios e às vezes a gente se assusta com esses desafios, mas também caminhamos bastante até aqui e existe um futuro, né? Então, que a gente possa viver o presente, que a infância nos chama todo dia para isso, né? A gente, nessa nossa aceleração, está sempre lá na frente. Que a gente possa viver o presente, que ele é maravilhoso, mas que a gente possa ter esperança desse futuro, assim, né? E de saber que cada pequeno movimento que a gente está fazendo no nosso dia a dia pode e provavelmente vai impactar o futuro de alguém, né? Assim como foi na nossa caminhada lá no começo, e que a gente tem as marcas desse educar, né? No nosso corpo, na nossa vida hoje. Então, que a gente não desista, que a gente possa olhar, vislumbrar esse futuro, que é bonito, e que a gente possa ter a humildade de enxergar quem está do nosso lado, assim, porque se constrói de forma coletiva, não se constrói sozinho. E a gente não precisa dar conta disso sozinho. E qual recado tu deixaria para os professores que trabalham na educação infantil, ali na primeira infância, enfim? Eu deixaria o recado de que esses professores são pessoas que marcam o seu tempo hoje, sabe? Eu acho que eles vão na contramão do que a sociedade nos diz. Enquanto a sociedade nos diz que a gente tem que competir, eles ensinam a dividir. Enquanto a sociedade nos diz que a gente tem que valorizar o lugar de chegada, o primeiro lugar, eles nos dizem que a gente tem que valorizar o processo, né? Então, eu acho que é o que Paulo Freire diz, né? É um ato de amor e de coragem ser professor. Então, eu tenho, assim, o maior reconhecimento e admiração pelos professores das infâncias, porque não é um trabalho fácil, mas é um trabalho que merece todos os aplausos, sabe? Sim, porque é um trabalho de muito valor e que deveria, talvez, né, ser das profissões aí mais valorizadas. A gente sabe que não é, mas deveria. E todo o meu reconhecimento, assim, a essa galera que vai na contramão de um mundo que corre e que vem ensinando para as crianças valores, né, ao invés de valorizar o ter, valorizar o ser. Então, todo o meu carinho e admiração por esse povo. Querida. E no teu pensamento, assim, o que é essencial para que a gente realmente comece a fazer a inclusão na primeira infância? Eu acho, gurias, que conhecimento, né? E essa disponibilidade interna de acolher o outro. Eu acho que a gente precisa, assim, não só na primeira infância, mas aqui falando dela, né? Que a gente consiga construir esse caminho, assim, de
de estar nesse lugar de fala potente, que é o lugar da ciência, da educação, e ao mesmo tempo entender o ser humano em toda a sua complexidade, né? E ter esse acolhimento, esse amor, essa receptividade, sensibilidade que é necessária, né? Não, anotem aí, então, não adianta ter todo o conhecimento do mundo se não tem acolhimento, se não tem uma postura flexível, né? E acho que tu fala disso. Nath, meu amor, só temos a te agradecer pela tua presença aqui. Foi maravilhoso. A gente podia ficar conversando muito mais tempo, como sempre, né? Estamos achando que é um tempo pouco. Aqui um podcast de professora, tem que ter indicação de livro, é um compromisso meu e da Mari. Sim. Todo episódio a gente tenta trazer um livro que tem a ver com o assunto que a gente debateu, né? Esse livro é um livro que fala sobre honrar a criança. E eu deixei separado aqui o que, diante de tudo que tu falou, Nath, um agradecimento, nossa, mais do que especial, porque nós temos que valorizar a infância, porque depois é um reflexo no ensino fundamental 1, 2, no ensino médio e na vida adulta. Então é ali no ponto, né? Então, uma declaração para honrar a criança. Descobrimos que essas alegrias são autoevidentes, que todas as crianças são criadas plenas, dotadas de inteligência inata, com dignidade e admiração, e são dignas de respeito. A incorporação da vida, da liberdade e da felicidade. As crianças são umas bênçãos originais, elas estão aqui para aprender a própria canção. Todo menino, toda menina, todo sujeito tem direito de amar, sonhar e pertencer a uma aldeia afetuosa e buscar uma vida de propósito. Afirmamos nossa responsabilidade aqui entre nós e com todos que estão assistindo para nutrir e cultivar os jovens, honrar seus termos, ideias, como o coração do ser humano, reconhecer os primeiros anos como uma base da vida e apreciar a contribuição da criança para a evolução humana. Nós nos comprometemos, nós três, aos modos pacíficos e juramos proteger o mal e a negligência de todo cidadão e todas as crianças que são vulneráveis. Como guardiões das suas prosperidades, honramos a abundância da terra e cuja diversidade vai sustentar essa criança. Então, assim, prometemos amar as gerações futuras e essa infância. Que nós possamos fazer isso e vocês também possam fazer isso, cuidando e não deixando elas ficarem vulneráveis a pessoas más. Gente, encerramos assim o nosso episódio de hoje. Com essa, eu acho que o que eu tiro daqui, né, é um reforço do que eu acredito, que para educar é preciso construir uma aldeia, e a educação infantil, ela é a primeira aldeia, depois da família, e ela precisa ser fortalecida, porque essa criança precisa se sentir pertencente, ela precisa ser, e acho que a educação infantil ela pode oportunizar esse ser, né? Então, nos sigam no De Boa com a Diferença, acompanhem, né? Compartilhem, eu acho que a gente precisa falar sobre isso com outras pessoas e nos mandem aí uns comentários, umas perguntas. Nós precisamos dos comentários, das perguntas. E outro ponto também é agradecer muito a Verbo Educacional, que está sempre conosco, apoiando, cultivando. Nós estamos cheios de pessoas aqui atrás das câmeras que vão estar apoiando esse projeto que é tão lindo para trazer tudo aquilo que a gente conversa, estuda e vive. Não é só escrever, é viver. Então, Nath, muito obrigada. Eu que agradeço. Valeu a parceria. Muito obrigada por esse tempo. A gente se vê. Até a próxima. Tchau, tchau.